O ato de comunicar. Eu antes disto tinha aqui um desafio para vos fazer, se tiver tempo. Acho que tempo, não sei, não tenho bem a certeza. O que eu acho é que, de uma forma geral, há algo na comunicação que tem que ser nosso, tem que ser aprendido, tem que ser técnica e algo também tem que ser intuitivo. E às vezes nós temos dificuldade em perceber, sobretudo na área psicossocial, o que é intuitivo e como é que nós podemos chegar à intuição. Há coisas que nós já sabemos intuitivamente e que temos dificuldade em processar na prática, portanto, em representar comportamentalmente algo que nos faz sentido. O contrário também acontece, que é quando nós temos dúvidas relativamente àquilo que estamos a fazer. Vamos pensar no processo de tomada de decisão, clínico também. Às vezes parece que tomamos uma decisão que foi tomada por outras pessoas e nós temos que fazer porque foi tomada por outras pessoas e não nos faz muito sentido em termos clínicos. Passo a explicar da melhor maneira possível, que é a maneira catastrófica. Vamos... Já ouviram falar da lei de Newton? Sim? Recordam-se o que é que diz a lei de Newton? Basicamente é que existe gravidade, certo? Existe gravidez, existe gravidade. Não sei que níveis de gravidade é que existem. Reza a história que a maçã terá caído na cabeça do Senhor. É um nível de gravidade. Reza outra história que terá caído noutras zonas do Senhor, o que quer dizer que é outro nível de gravidade. Já ouviram falar da lei de Murphy também, ou não? Recordam-se o que é que diz a lei de Murphy? Nunca ouviram falar? Eu próprio também não, estava à espera que me respondesse. Não, a ideia é, se algo pode correr mal, vai correr mal. Sim? Pensem, por exemplo, numa fatia de pão com manteiga, tulicreme, whatever. Se atirarem e se barrarem só de um lado e atirarem a fatia ao ar, o que é que pode acontecer? Isso é o que pode acontecer, não percebi nada do que disseram. Mas o que é que vai acontecer de certeza? Segundo a lei de Murphy. Se atirarmos várias vezes a fatia ao ar, a fatia vai cair no chão. Agora raciocinem comigo. Quem é que tem gatos? Quem é que já tirou o gato ao ar? Quem é que já tirou o pau ao gato? Dona Chica admirou-se, não é? Atirando um gato ao ar, há uma grande probabilidade do gato... Tem uma estratégia de coping muito interessante, não é? Que é centrada no problema de cair com as patitas, não é? Agora pensem comigo. Imaginem que atam uma fatia de pão nas costas do gato, sendo que a parte com manteiga, tulicreme, whatever, está virada para cima e atiram o bicho ao ar. Portanto, o bicho vai ao ar... Pela lei da gravidade, já perceberam onde é que eu quis chegar com a lei da gravidade? O que é que pode acontecer? Portanto, o bicho vai cair, certo? Mas depois há a lei de Murphy, em que supostamente ele deveria cair com as patas, mas a lei de Murphy diz que pode acontecer a probabilidade dele cair por força maior, por motivos de força maior, com a fatia de pão virada para baixo. Portanto, o gato pode cair assim, tipo tartaruga. Acreditam nisto? Eu acho, no meu imaginário, que funciona melhor na minha cabeça é que ele vai pairar. Para quem já viu o Matrix 3 ou 4 vezes, este é o melhor resultado. Não, não. A ideia onde eu quero chegar é a lei da gravidade. Acham que antes de Newton ter descoberto a lei da gravidade e de ter explicado, as pessoas caíam em buracos? Caíam. Intuitivamente elas não tinham a sensação de isto é capaz de ser fundo, eu sou capaz de cair assim. Foi preciso explicar, sim, de facto foi preciso explicar e foi giro e tal. Mas as pessoas intuitivamente já sabiam que se deslocassem para uma ravina que provavelmente não iam pairar. Provavelmente não iriam pairar. Algo intuitivamente lhes dizia que quando elas saltam e que voltam a cair, são capazes de saltar para uma ravina e que a coisa não... A não ser que tenham um reclame da Nike assim mesmo em frente e que diga just do it. E depois aí cria-se um novo dilema que eu não quero explorar aqui porque não tenho tempo. O ato de comunicar... Eu gosto muito desta analogia feita por Simpson. Não confundir com os Simpsons a série, mas foi um autor que escreveu The Facts of Death. Tal como os tumores, o ato de comunicar, e sobretudo comunicar mais notícias em... vamos centrar um bocadinho, desculpem, mas é a área da oncologia área que eu conheço um bocadinho melhor. O ato de comunicar, tal como os tumores, pode ser benigno ou maligno. Uma má comunicação com o paciente ou com o doente pode ser invasiva e os efeitos podem metastizar para a família.
Não vou extrapolar muito para além daqui, porque já percebi que a enfermeira Fátima vai abordar as questões da comunicação com a família. A verdade é um dos agentes terapêuticos mais poderosos que temos ao nosso dispor, mas mesmo assim temos de desenvolver uma compreensão adequada da sua farmacologia clínica e reconhecer a ocasião e a dosagem ótimas para a sua administração. De uma forma geral, em cuidados paliativos, ou vamos pensar na comunicação de más notícias, ou em qualquer comunicação de más notícias, de uma forma geral, o profissional de saúde dá a notícia, digamos assim, prescreve a dosagem da comunicação e o paciente é que nos diz mais ou menos que tipo de dosagem é que pretende. Portanto, é no fundo uma dança, é um tango. Como sabem, são precisos 3 para dançar tango, certo? Não, pelo menos 2, não é? Mas é um bocadinho uma dança de comunicacional a nível verbal e, sobretudo, a nível não verbal. Eu vou-me focar um bocadinho mais à frente nisto, já vão perceber porquê. De igual modo, necessitamos compreender os metabolismos intimamente associados entre a esperança e negação e fazer ou jogar com este limbo entre esperança e negação e como manter a gestão da incerteza, por exemplo, mantendo a esperança, é bastante complicado. Ok, tinha aqui uma proposta para quem já viu o filme, desculpem a seca, para quem ainda não viu o filme, vou só tentar passar aqui a fase do diagnóstico, se o técnico lá em cima diz. Hi. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send the patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay, so sorry, I just don't know what It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense, though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 7p93 gene that causes the growth of collected cells. It's good to be cautious of your neurosis. Eu sabia que algo ia funcionar. Eu estava a tentar fazer assim, porque é muito grave. Quem é que já viu este filme? Ninguém? Pronto, eu não quero estragar o final, mas o assassino é um mordomo. Não, ele envolve-se com a psicóloga, como é óbvio. Nada mais tenho a dizer. Quem é que já viu este filme? Já viram o It, Espírito de Coragem ou não? É um filme muito interessante na área da comunicação clínica, pelos mesmos motivos, que é o que não fazer em comunicação clínica. É um filme um bocadinho mais antigo, com a Emma Thompson. É muito interessante. É muito visceral. A Emma Thompson, de facto, rapou o cabelo para este filme. O ator anterior também. E a pedir só para vermos um excerto também da fase diagnóstico, se me for possível. Assim, obrigado. Isto é o que os realizadores fazem quando... Tenho quase certeza. Miss Berry, you have advanced metastatic ovarian cancer. Go on. You are a professor, Miss Berry. Like yourself, Dr. Kalikian. Ah, yes. Now then, you present with a growth that unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Now it is an insidious adenocarcinoma. Insidious. Insidious means undetectable at an early stage. Insidious means treacherous. Shall I continue? Oh, by all means. Good.
In invasive epithelial carcinoma, the most effective treatment modality is a chemotherapeutic agent. We are developing an experimental combination of drugs designed for primary site ovarian with a target specificity of stage 3 and beyond administration. Am I going too fast? No. You will be hospitalized as an inpatient for treatment each cycle. After the initial 8 cycles, you will have another battery of tests. The antineoplastic will inevitably affect some healthy cells, including those lining the gastrointestinal tract from the lips to the anus and the hair follicles. We will, of course, be relying on your resolve to withstand some of the more pernicious side effects. Miss Baring? Oh, I beg your pardon. Do you have any questions so far? Please go on. Perhaps some of these terms are new? No. You're being very thorough. I make a point of it, and I always emphasize it with my students. Oh, so do I. Thoroughness, I always tell my students, but they are constitutionally averse to painstaking work. Yours too. Oh, it's worse every year. Ok, num estilo mais british, não é? Mas, de qualquer forma, o que é que vos diz esta comunicação? Foi mal feita? Foi bem feita? Num nível um bocadinho diferente, mas essencialmente mal feita. Sim, houve mais contacto ocular, certo? Mas centrou-se no nível de estar a compreender, há uma explicação, a pessoa compreende o que é que quer dizer pernicioso, o que é que quer dizer insidioso, ok? Mas isso é importante, usar estes termos, quando se transmite um diagnóstico. Não. Estamos a falar de um alto nível de racionalização, não é de intelectualização do problema. Ok. A comunicação clínica é um dos cuidados, é um dos pilares mais importantes nos cuidados paliativos. No doente terminal existe um grande sofrimento causado por uma comunicação deficiente. O caso mais extremo que eu conheço é por acaso, um caso de uma senhora de Mamel, que está bem, há 10 anos que está bem, com cancro da mama, e 10 anos após teve um problema de alcoolismo associado à altura do diagnóstico. Porque na cabeça dela, a forma como lhe foi transmitido o diagnóstico e os tratamentos que tinha que fazer, foi tipo, ok, tenho um cancro, agora tenho que fazer o pacote completo. Estão a ver? Foi assim uma coisa de género. Teve, de facto, um efeito insidioso, pernicioso na sua psique. E, de facto, esta senhora veio a desenvolver comportamentos alcoólicos 10 anos após, porque não conseguia esquecer aquele momento que foi traumático. Portanto, mais do que aquilo que é dito, a forma como é dito, a nível verbal e não verbal, é muito importante na comunicação. Para que seja adequada, são necessárias 3 condições fundamentais: consideração positiva, para quem conhece a obra de Carl Rogers, portanto, o pai do humanismo, digamos assim. A consideração positiva, a empatia e a genuinidade são 3 das componentes fundamentais na área da comunicação. Técnicas básicas para comunicar em cuidados paliativos, de uma forma geral, já vimos a escuta ativa, que é um bocadinho diferente de ouvir, não é? O ouvir é algo profundamente sensorial, o escutar é um bocadinho diferente, a escuta ativa é uma técnica. A resposta empática, a assertividade, a personalização. Personalização é tratar cada paciente como sendo aquele paciente. Portanto, pessoalizar os cuidados. A confrontação, quando necessário, a persuasão, quando se trabalham questões de adesão terapêutica e aliança terapêutica. A imediatez, o dar resposta quanto antes, a autorrevelação e a intenção paradoxal. A intenção paradoxal, para mim, o melhor exemplo que eu conheço, para quem já viu o filme Patch Adams, já viram? Sim? Não? Okay. Pronto, é aquele senhor que está ali, em versão Robbie Williams, mas na minha cabeça o que funcionou melhor em termos de intenção paradoxal, para vos ajudar a compreender, é quando ele fala com aquele doente terminal que ninguém queria falar com, recordam-se, que as enfermeiras todas, não entra aí, não entra aí, não entra aí, e ele de facto entrou e deu-se mal. E ele só conseguiu conectar-se com o senhor a partir do momento que se vestiu daquilo, não é? E vestiu-se de psicólogo, não é? Vestiu-se de anjo, estou a brincar. E vestiu-se de anjo e começou a confrontar o senhor com a definição de morte, não é? Levou um dicionário e entraram neste jogo narrativo do que é que representava a morte. O senhor entrou no jogo e foi aqui que ele, com uma intenção paradoxal, falar provavelmente da última coisa que ele gostaria que fosse falada, conseguiu que ele tivesse alguma ativação a nível emocional e conseguiu falar também com a família, receitar a família no hospital. 6 tipos de resposta espontânea que normalmente acontecem na comunicação em cuidados paliativos: o juízo de valor espontâneo, não se esqueçam, a interpretativa, o apoio, a investigadora e a solução imediata. A mais eficaz e a mais adequada será, obviamente, a resposta empática. Vamos ver um bocadinho mais à frente, quando falarmos das estratégias, o porquê desta ser a resposta mais útil.
De uma forma geral, o doente com cancro é confrontado com um conjunto de decisões complexas e difíceis. Mais uma vez, a gestão da incerteza é profundamente prevalente, com consequências incertas para a sua qualidade de vida. Os doentes revelam uma grande necessidade de informação e apoio emocional. Posso-vos dizer que isto em Portugal, por exemplo, na área dos rastreios do distress ou do sofrimento emocional, ou na área do rastreio do distress e sofrimento emocional, algo que é profundamente estudado nos Estados Unidos. Só para terem uma ideia, por exemplo, um paciente nos Estados Unidos que vá a um centro de oncologia, antes da consulta com o seu oncologista, está a preencher num tablet uma escala de distress. Para quem conhece a escala visual analógica da dor, de 0 a 10, estão a ver? É basicamente a mesma coisa, só que na área do sofrimento emocional. Portanto, o paciente preenche essa escala visual analógica e essa informação está a chegar por Bluetooth, wireless, o que é que seja, ao médico oncologista, e ele recebe graficamente a indicação visual analógica, portanto perceptiva, do doente relativamente ao seu sofrimento emocional, para ter isso em consideração no início da consulta. Isto não é dito aqui, mas se tiverem curiosidade, atualmente o distress emocional é considerado o 6º fator vital a ser avaliado em cuidados continuados. Os vários estudos nesta área concluem que uma resposta eficaz às suas necessidades pode reduzir efetivamente o distress e, consequentemente, a vulnerabilidade psicológica, mas para isso precisa, obviamente, ser detectado. A comunicação em oncologia tem características específicas que dificultam esta interação e que derivam das especificidades da própria doença. Nada que não saibam, características da própria, atribuições à doença, atribuições cognitivas e características dos próprios tratamentos associados à grande incerteza. Porquê é que é difícil comunicar em cuidados paliativos? É, de facto, uma tarefa complexa. A inexperiência ou falta de formação. Foi feito um estudo, eu não vou insistir muito nisto, mas para quem já ouviu falar do Dr. Ferraz Gonçalves, um dos primeiros oncologistas com formação em cuidados paliativos, há necessidade dos oncologistas ou os profissionais de saúde que trabalham em cuidados paliativos terem informação para além da intuição. Sim, algo em nós que pode funcionar e que pode ser inato na comunicação, mas que pode não ser funcional na cabeça do doente. E foi isso que se pretendeu avaliar aqui há uns anos atrás no IPO do Porto, e chegaram a conclusões bastante interessantes sobre a perspectiva do médico relativamente à comunicação e a perspectiva do doente ou dos doentes relativamente à comunicação. A incerteza ou receio quanto às reações do doente ou da família, posso-vos dizer que, por exemplo, a reação de raiva perante as más notícias ou perante uma má comunicação é a mais difícil, a mais receada pelos profissionais de saúde. O receio de acabar com a esperança do doente, o sentimento de incapacidade ou de impotência, a questão da doença incurável. Isto é profundamente frustrante, por exemplo, para os médicos que trabalham na área dos cuidados intensivos, não é? Têm muita dificuldade em compreender como é que funciona aquele gráfico dos cuidados paliativos, então à medida que a esperança média de vida, estão a ver? Conhecem esse gráfico do Twycross? Incapacidade para lidar com emoções e sentimentos do doente, nomeadamente a revolta, conforme referi, a elaboração antecipada de um quadro clínico otimista e a dificuldade em enfrentar a morte, quer seja a sua própria morte, não que a pessoa esteja a morrer, mas a concepção de morte, construto, e também a do outro. Oferecer apoio através da adequada revelação de informação é uma das estratégias fundamentais nos cuidados e suporte ao doente oncológico. De uma forma geral, o que acontece? A informação dada ao doente acerca da sua doença e tratamento pode ter um profundo impacto no seu bem-estar. O exemplo da senhora com 10 anos de pós-diagnóstico é um exemplo disso. O significado dos sintomas e problemas, a forma como esta encara a doença e o seu tratamento. Benefícios associados, diminuição da ansiedade, que revela a investigação, uma melhoria da adaptação, portanto, uma melhoria das estratégias de coping ao processo de doença, melhoria da comunicação entre doente, família e profissionais de saúde no sistema tripartido, participação na tomada de decisão, melhorando a sensação de controle, satisfação e qualidade de vida. De uma forma geral, o que acontece, se calhar não vou perder muito tempo aqui, mas sabem que existem diferenças culturais, não é, na transmissão de más notícias. Por exemplo, na América e Europa do Norte, a revelação total ao paciente é considerada de maior importância. Por exemplo, estou-me a recordar que no Japão, ainda hoje, regra geral, a informação é passada só à família, só depois, se a família decidir, é que é passada ao próprio paciente. Na América e Europa do Sul, portanto, estamos a falar de Portugal, a atitude mais paternalista, pelo que esta informação nem sempre é dada ao paciente. Em Portugal, Gonçalves e Castro questionaram 45 médicos na área da oncologia sobre as questões da revelação do diagnóstico. 31 revelaram que o diagnóstico aos pacientes era revelado no princípio. 40% faziam-no apenas nas situações em que o paciente o solicitava, 22% raramente revelavam e 7% não o fazem em nenhuma circunstância. A principal razão da não revelação do diagnóstico, é isto que mais interessa aqui, tem que ver com a constatação, a autoconstatação de que o privilégio terapêutico, o princípio, não é, o primo non nocere, a fronteira ténue com o paternalismo, funciona na cabeça destes profissionais, que é eu tenho que o proteger daquilo que lhe faz mal.
Da mesma forma que noutros países do sul da Europa e da América, os médicos que preferem proteger os doentes, proteger aqui entre aspas, de possíveis danos psicológicos em detrimento de potenciarem o conhecimento sobre a sua realidade, o que lhes poderia permitir a realização de determinadas escolhas pessoais. Há bocado o enfermeiro Fábio falou que eu fiz formação com o Dr. Sochinov, ou com o professor Sochinov, e ele de facto é uma área em que ele investe bastante através da terapia da dignidade, vocês já ouviram falar, mas ao não serem abordadas estas questões da colaboração, da possibilidade de escolha empática com a família e com o próprio doente, não se conseguem atingir os objetivos da Dignity Therapy. De uma forma geral, em muitos casos, a relação profissional de saúde doente ainda está assente no paradigma tradicional, pautado pela assimetria de papéis, uma relação paternal e autoritária e uma desvalorização do respeito pela autonomia do paciente. O ato médico é uma relação entre pessoas, sendo que uma delas é doente, havendo uma tendência crescente para a recusa do paternalismo clínico, tendência crescente, a ideia é passarmos do modelo médico ou centrado no profissional de saúde para um modelo centrado no paciente, vamos passar um bocadinho mais à frente também isso, para que o reconhecimento de que o doente tem direitos face ao profissional de saúde e que é um centro autónomo de decisão e não um incapaz. Ou seja, é um colaborador ativo no próprio processo de tomada de decisão, se assim o entender. A ideia é perguntar se quer envolver ou não. E se houver esta vontade de deixar que o doente participe. Existe um consenso a nível doutrinal, deontológico e legal no reconhecimento à pessoa em situação de doença terminal nos seguintes direitos. Ser tratado como pessoa humana. Agora fui-me lembrar o Nuno Gomes, não é? Que disse que somos todas pessoas humanas. O ser informado sobre a sua situação clínica, as alternativas possíveis de tratamento e sobre a previsível evolução do seu estado de saúde. Receber cuidados personalizados e de qualidade. Ter uma terapêutica analgésica adequada. Como sabem, normalmente o doente terminal, o medo da morte não é propriamente o medo da morte. Sabem qual é o principal medo associado ao medo da morte? O sofrimento. A dor. Não é? Morrer de forma agónica. Morrer em agonia é o principal receio. A receber ou interromper cuidados médicos que lhe tenham sido propostos. O morrer com dignidade. Ao profissional de saúde, o profissional de saúde a não informar o doente sobre a sua situação clínica ou ao omitir esta informação, também acontece, poderá estar a atuar de forma negligente, negando ao doente os seus direitos. Ok, o que diz Pat Adams, mais do que... Foi o Pat Adams que disse isto, ok, mas já ouviram falar do professor Daniel Serrão? Sim, pronto. O filho também é conhecido. Não só por ser conhecido bastante, mas também por dizer umas coisas de vez em quando na televisão, mas o professor Daniel Serrão tem uma frase muito engraçada que diz que mais interessante do que prolongar a vida ou dar anos à vida é dar vida aos anos. A ausência de informação tem efetivamente maiores danos psicológicos. Nós sabemos é que cria todo um espaço para conjecturas acerca do seu estado, resultando em medo, ansiedade e desesperança. A informação ambígua é perigosa, ou quando é inexistente, omissa, pode trazer benefícios a curto prazo, ou seja, pode criar a ilusão da certeza de que estou a fazer algo bem. Intuitivamente até posso ter esta sensação, mas clinicamente estou a fazê-lo mal. Pode prolongar ou até patologizar o ajustamento psicológico necessário, o caso da senhora dos 10 anos, negando ainda a possibilidade ao paciente e às suas famílias de se prepararem para o futuro, reorganizarem e adaptarem as suas vidas para a concretização de objetivos realistas e tomarem as decisões que considerarem necessárias perante o doente terminal. Em Portugal, num estudo com 47 pacientes em cuidados paliativos, Gonçalves e colaboradores constataram que a maioria destes pacientes considerou ter sido informada de forma incorreta. Os pacientes que não haviam sido informados revelaram desejar mais informação e imputaram a falta de informação à sua dificuldade em fazer perguntas e à própria atitude evasiva do médico. O estudo, grosso modo, foi feito desta forma. Foi perguntado aos oncologistas que se achavam que comunicavam bem com os seus próprios pacientes. A alguns pacientes foi solicitado, e sendo-lhes dito que eram identificados perante o médico, que estavam a dar a sua opinião relativamente à comunicação, e depois houve um terceiro grupo de pacientes, aliás, um segundo grupo de pacientes, mas um terceiro grupo, em que lhes disseram esta informação que nos está a dar, o seu oncologista não vai ter acesso. Acham que, sobretudo entre estes dois grupos de pacientes, os reportes foram diferentes ou não? O que é que vos diz a intuição? Sim, de facto, os reportes foram completamente diferentes. Portanto, os que batiam mais certo eram aqueles reportes dos pacientes que sabiam que o médico iria ter acesso à informação. Os outros não tinham nada a ver. Contudo, a falta de informação deve dever-se, ou pode dever-se, a uma dificuldade na procura ativa por parte do doente. Isto é algo muito pouco debatido em Portugal, mas posso-vos dizer que nos Estados Unidos
A perspectiva centrada no paciente é de corresponsabilização pela procura da informação correta. Aquilo que nós chamamos, eu não encontro um termo melhor, eu gosto muito do termo surfar, talvez por ser surfista, mas não será. Surfista, não é sofista. Mas ensina-se nos Estados Unidos a corresponsabilização pela procura dos cuidados corretos. A minha postura é muito, por exemplo, no Mama Help, quando a pessoa tem muitas dúvidas, vem para o psicólogo porque não adere aos tratamentos, não é? O médico não sabe lidar com a situação, então manda para o psicólogo. E eu mando de volta para o médico. Mas mando de volta para o médico que eu sinta que seja um elemento aglutinador, que possa satisfazer as necessidades de informação clínicas, médicas, coisa que o psicólogo não vai conseguir fazer. Ou seja, tudo aquilo que tenha que ver com suporte informacional na área médica e que pode potenciar e que deve potenciar a adesão terapêutica, deve ser feito pelo médico. Mas onde é que eu queria chegar com o surfismo? Com o surf. Ensina-se nos Estados Unidos o próprio paciente a surfar no Sistema Nacional de Saúde, sabendo-se que aquilo funciona essencialmente nos privados, não é? Mas a ideia é procurar, em função da necessidade, no sítio certo. Okay? É para não acontecer, por exemplo, pronto, vou usar um exemplo do Norte, que é para depois ninguém se sentir ofendido, mas pessoas que moram, sei lá, em Barcelos e vão ao Hospital de Guimarães e o médico diz, então afinal tem que ir ao IPO porque foi-lhe detectado isto, e chega ao IPO e dá com o nariz na porta porque afinal devia ter passado pela médica de família de Barcelos para ir com uma requisição para... Estão a ver? Nos Estados Unidos o que se pretende é evitar que isto aconteça. Ensinar o doente a surfar no Sistema Nacional de Saúde. Os estudos existentes parecem indicar que se os doentes não forem encorajados pelos médicos a colocarem perguntas, a maioria não o faz. Sabem qual é a pergunta menos vezes feita? Menos vezes feita, deve ser. Pelos profissionais de saúde numa consulta clínica, no final da consulta? Para além de interromperem após 14 segundos. Há mais alguma coisa que gostasse de saber? Há mais alguma pergunta que gostasse de fazer? Tem mais alguma dúvida? Não é feita esta pergunta. Porquê? Assumem que o médico provavelmente lhes deu toda a informação relevante, não querem demonstrar ignorância ou consideram que o profissional de saúde já perdeu muito tempo com eles. A finalização do tratamento curativo e a passagem para cuidados paliativos é um momento crucial para os doentes. O que é dito, mas sobretudo como é dito, são determinantes do bem-estar e influenciam a forma como o doente lida com a informação e se ajusta à sua nova situação. De uma forma geral, recordam-se no 50-50, a partir de uma determinada altura, o que acontece ao jovem depois de ouvir a notícia é que bloqueou, deixou de ouvir. Okay? Os pacientes recordam-se apenas de 25% dos fatos médicos apresentados numa consulta com o seu oncologista. O objetivo desta apresentação não é falar do protocolo SPIKES, provavelmente algumas pessoas já terão ouvido falar. Existem outros, mas o SPIKES é o mais conhecido. Comunicação de más notícias. O objetivo do protocolo é criar um contexto, e para além de criar um contexto, é criar um contexto comunicacional, de forma a que as emoções das pessoas não bloqueiem a ativação sensorial, que não permita a assimilação da informação, portanto, é ultrapassar esta barreira dos 25%. É permitir que aos pouquinhos, o sistema límbico da pessoa não seja tão reativo, que não seja ativada a resposta de luta ou fuga, mas que seja ativada alguma resposta de ansiedade, mas não o suficiente para bloquear, em termos cognitivos, a assimilação da informação. Existem muitas vezes claras dissonâncias entre aquilo que o médico pensa que comunicou e aquilo que o paciente realmente ouviu ou compreendeu. Já falei também um bocadinho nisto. Palavras como progressivo, evolutivo, positivo, coisas que muitas vezes os pacientes não sabem muito bem o que querem dizer no contexto da comunicação, são bastante ambíguas. Podem parecer claras, mas são bastante ambíguas. O uso da linguagem não verbal adequada é fundamental. Sabem que... Ok, esqueçam o lie to me e as microexpressões, mas a linguagem não verbal, na vossa cabeça, qual é a percentagem da eficácia de comunicação efetiva de uma mensagem em termos de linguagem mista, verbal e não verbal? É mais importante o verbal ou mais importante o não verbal? Pergunta óbvia, resposta óbvia, mas em termos de percentuais, na ordem dos 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 85-15, mais do que isto não consigo fazer. Os estudos atuais dizem que é na ordem dos 80 e tal % da comunicação. Okay? O que acontece, passa a pensar no discurso político, a forma enfática como os políticos falam, muitas vezes estão a criar uma dissonância, porque nós estamos atrás do não verbal e a pessoa diz uma barbaridade qualquer e nós continuamos a assinar com a cabeça. Não é? Porque estamos profundamente focados no não verbal e no caráter enfático da comunicação.
Em comunicação de más notícias, por exemplo, e agora reportando um aumento da revelação, estas dissonâncias são ainda mais prevalentes devido à falta de informação específica a este nível e à dificuldade em lidar com as próprias emoções, nomeadamente tristeza, sentimento de culpa por transmitir a notícia, a identificação com o doente, cuidado com os fenómenos de... Eu digo cuidado, mas eles são inevitáveis. O próprio Patch Adams diria... Isto podíamos estar aqui amanhã toda a discutir sobre os fenómenos de transferência e contra-transferência. Sabem o que eu estou a falar? Sim. Sim. Transferência tem que ver com aspectos emocionais transferidos do paciente para o profissional de saúde e contra-transferência. Pronto. Também pode haver contra-transferência sem haver transferência, que é, não há transferência por parte do paciente para o profissional, mas o profissional contra-transfere para o paciente. Mas Patch Adams dizia, para mim, praticar medicina, ele era médico, só faz sentido se houver contra-transferência, não no sentido erótico do termo, mas no sentido de envolvimento. Okay? E, obviamente, evitar o sentimento de fracasso. Privilégios terapêuticos, já vimos mais um bocadinho lá atrás, cria um conflito entre o respeito pela autonomia do paciente e a sua não maleficência. Na prática, muitas vezes, os profissionais de saúde, como que limitam a informação que transmitem aos doentes numa tentativa de os tentar proteger de uma notícia potencialmente danosa. Ok. Conspiração de silêncio, imagino que a enfermeira vai falar um bocadinho, talvez. De uma forma geral, não me vou prender aqui muito, mas quais são as necessidades de informação e comunicação dos doentes? Comunicação acerca do diagnóstico, comunicação acerca do plano de tratamentos e tomada de decisão, compreensão da doença e tratamento e comunicação acerca das necessidades psicossociais. A comunicação acerca do diagnóstico tem que ver essencialmente com estas questões, probabilidade de cura, estadio da doença, efeitos secundários. Este estudo da Follow Field é muito interessante, feito em 2002 e com amostras bastante representativas. Portanto, a ideia foi separar doentes paliativos com doentes não paliativos quanto ao tipo de informação que gostariam de receber sobre a sua doença. E reparem que quer o máximo de informação possível, seja ela boa ou má, foi a resposta mais prevalente, mais frequente em ambos os grupos. Okay? Podíamos estar aqui a discutir sobre mas a importância de revelar, então é um senhor idoso, deve-se revelar, não se deve revelar, e a família, então vocês percebem? Sim, eu compreendo isso tudo, mas de uma forma geral, a maior parte das pessoas quer saber para poder decidir. Comunicação acerca do plano de tratamento e tomada de decisão. 70% dos doentes desejam partilhar a decisão terapêutica, isto vai ter um papel ativo, proativo, colaborativo. 30% desejam ter um papel passivo e compreensão da doença e tratamento. A grande variabilidade do grau de compreensão dos doentes acerca da doença, a maioria dos doentes entende o tipo de doença que têm, 92% entendem o plano de tratamento, 71% compreendem a extensão da doença, segundo o estudo de Gattelari, e 61% dos objetivos do mesmo. Comunicação. Estas necessidades não são frequentemente comunicadas aos oncologistas, não é pelos oncologistas, aos oncologistas pelas próprias pessoas, porque não é perguntado. Por exemplo, a questão do estresse emocional é um fator psicossocial que não é questionado. Eu vou falar um bocadinho mais disso porque é uma área que me diz algum respeito e passo a explicar porquê. Existe uma necessidade, portanto, de rastreios a nível emocional. Noutros países, por exemplo, estou-me a recordar, em Itália, foi publicado há cerca de um mês atrás, foi feita uma task force, foi criada uma task force pelo professor Grassi, um senhor na área da psico-oncologia bastante conhecido. Foi um estudo multicêntrico em Itália sobre o sofrimento emocional, feito com um termómetro emocional. Nós cá em Portugal atualmente estamos a fazer quisemos nos armar e, portanto, em vez de fizemos 5, não é? Não, nós usamos algo que já existia no Reino Unido, que são os termómetros do distress. Portanto, para além do termómetro do sofrimento emocional, que este está aqui no lado esquerdo, quisemos estudar as questões da ansiedade, depressão e revolta e a necessidade de ajuda revelada pelos doentes oncológicos na consulta externa, mas sobretudo na consulta de quimioterapia ou nos tratamentos de quimioterapia. Posso-vos dizer que o estudo está a ser atualmente realizado no Hospital de Braga e no Hospital de Santo António. A comunicação centrada no paciente. Como falei, o modelo tradicional não é nada que vocês não saibam. De uma forma geral, o objetivo do modelo tradicional, centrado no profissional de saúde, é diagnosticar a doença. A agenda do médico são os sinais e os sintomas. O médico é profundamente diretivo. O médico sabe o que é o melhor. A autonomia do paciente é igual ao seu consentimento e apoio é igual à tranquilização. No modelo centrado no paciente, o objetivo é diagnosticar a doença e compreender a pessoa. A agenda do paciente, percepções, expectativas, preocupações deverão estar também na agenda da comunicação. O paciente deverá ser estimulado nele uma atitude participativa, tal também ensinar a surfar, a tomada de decisão partilhada.
a escolha do paciente deverá ser respeitada e não ignorada, o apoio ajustado às necessidades do mesmo. Segundo a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a comunicação é uma competência clínica fundamental. Eu, através da Sociedade Portuguesa de Estudos em Psicologia Oncológica, já dei formação em comunicação clínica para médicos oncologistas muito mais velhos do que eu e que foram muito resistentes à apropriação de nova informação sobre como comunicar em cuidados paliativos, por exemplo. E normalmente eram pessoas que a nível não verbal estavam com os braços cruzados e tipo, o que é que estes nos vão ensinar? Mas à medida que as horas vão passando e que nós vamos convencendo as pessoas da importância de desenvolverem competências de comunicação clínica que vão sendo trabalhadas em roleplay, ou às vezes com próprios pacientes. Eu lembro da formação com o professor Shoshinova, a formação era feita na Dignity Therapy com pacientes. E as coisas acontecem. Portanto, os braços aos pouquinhos vão se descruzando. Okay? Quanto mais não seja porque nós vamos lá. Não é? A comunicação centrada no paciente deverá orientar-se por 3 atributos fundamentais: a consideração das necessidades, perspectivas e experiências individuais dos próprios pacientes, criar oportunidades para que estes participem e, obviamente, promover uma relação colaborativa centrada na aliança terapêutica e profissional de saúde e doente. Este é um livro que eu recomendo e que, antes de ser criado o grupo de comunicação clínica na FMUP, foi editado em 2012. É bastante interessante. É sobretudo centrado na entrevista clínica, mas a entrevista é apenas uma parte de cada um dos capítulos e subcapítulos deste livro. Ele é muito interessante, não é nada caro. Custa para 7,5€, acho. Repararam no para aí, como se eu não soubesse. Eu sei que custa 7,5€. Que foi coordenado pelo professor Rui Mota Cardoso. Posso-vos dizer que é bastante interessante e que é bastante completo. Ok. Epstein e colaboradores em 2005 definem a comunicação centrada no paciente em termos de processo e resultados da relação profissional de saúde doente. Sim, okay. Pedir, compreender e validar a perspectiva do paciente, as suas preocupações, sentimentos e expectativas, compreender o contexto psicossocial do mesmo, mais uma vez, e procurar uma compreensão partilhada do problema. Ajudar o paciente a partilhar poder, oferecendo-lhe, portanto, a ideia é fugir um bocadinho ao modelo paternalista, oferecendo-lhe um envolvimento significativo nas escolhas relacionadas com o seu próprio processo de tomada de decisão. Pacientes e profissionais de saúde comunicam melhor quando ambos estão motivados, ambos têm suficiente informação, compreensão e autoconsciência sobre o que é necessário e ambos têm competências perceptivas e linguísticas necessárias. E isto pode parecer mais importante que aquilo que é. Basta pensar, recordas-vos ter falado da escuta ativa? Antes da escuta ativa existe a escuta. E para além da escuta existe a audição, o ouvir, não é? Portanto, é um ato sensorial. E para as pessoas que têm problemas a nível sensorial, portanto, que não ouvem bem, podemos praticar a escuta ativa na mesma, ou a comunicação tem que ser feita ao mesmo nível. Vamos imaginar o doente acamado ou laringectomizado que não consegue comunicar. Portanto, a ideia é termos uma noção das competências perceptivas, ou não ter, por exemplo, aquela noção de que a partir do momento em que o doente faz 70 anos, temos que falar mais alto. Isto não sou muito bem, pois não. Mas ouviu-se lá atrás, tenho certeza. De uma forma geral, para quem nunca ouviu falar, esta senhora Luzia Travado, ela é atual vice-presidente, provavelmente para o próximo ano será presidente, da Sociedade Internacional de Psico-Oncologia. Posso também vender já a publicidade que o Congresso de Psico-Oncologia Internacional, não é internacional, é mundial, vai ser realizado em Lisboa este ano, penso que é em outubro. Ela é presidente do Congresso, é uma senhora que trabalha no Hospital de São José, atualmente é coordenadora do Serviço de Psico-Oncologia da Fundação Champalimau e é uma pessoa muito, muito ativa na área das competências comunicacionais para profissionais. Ela tem um conjunto de DVDs sobre comunicação clínica e dados pela Psico ou qualquer coisa, mas pesquisarem Luzia Travado DVDs, comunicação clínica, encontram-nos. São muito pertinentes. O primeiro é centrado nas comunicações clínicas, na comunicação clínica básica. O segundo DVD é centrado na comunicação clínica na área das más notícias. Ok. Como alcançar os objetivos da entrevista da consulta clínica? O modelo que eu vou falar aqui é o modelo CLASS. Ele, para quem conhece as estratégias do Spikes, ele não anda lá longe. Mas CLASS é uma mnemónica americana para representar aquilo que será pretendido numa entrevista, numa consulta ou em cada uma das consultas na área da comunicação em oncologia, especificamente também em cuidados paliativos. Portanto, o ideal será a criação de um contexto, um contacto inicial, obviamente a escuta ativa, o listening, o addressing, portanto, atender às emoções do próprio paciente através de uma estratégia que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que tem que ver com a mnemónica EVE, portanto, explorar com questões abertas numa fase inicial, depois provavelmente usar questões mais fechadas, a validação de sentimentos
e depois, e recordam-se da competência fundamental em termos comunicacionais em cuidados paliativos, como é óbvio, a resposta empática. Portanto, a empatia é a finalização deste addressing. E, por fim, o strategy and summary. Contexto físico, saudação, o sentar, o uso do contacto visual. Repararam no primeiro exemplo, não é? No 50-50, e que o médico de facto mantinha um contacto visual com o computador. A escuta ativa, terem atenção, obviamente, à história do paciente, através das perguntas abertas, o mostrar ao paciente que estamos a ouvi-lo, linguagem verbal e, obviamente, a ideia é terem atenção à linguagem mista. O nosso corpo pode estar a dizer exatamente o oposto daquilo que nós estamos a falar. O que o paciente sabe, o que o paciente espera. Isto, extrapolando um bocadinho para o modelo Spikes, tem que ver com o perception e o invitation no modelo Spikes. O perception é perceber o que é que o paciente sabe, termos acesso ao que o paciente sabe, o máximo possível, e só depois, sim, percebermos as expectativas do próprio, para conseguirmos comunicar no mesmo nível e não dizermos coisas que depois nos venhamos a arrepender. Okay? É tal dança que há bocadinho estava a falar. Atender às emoções, ou addressing emotions. 3 técnicas para abordar as emoções, cada uma pode ser abordada com uma das seguintes técnicas: explorar, validar e empatizar, conforme eu disse. De uma forma geral, pode acontecer, existem 1001 exemplos, mas os que eu me recordei para hoje foi... Não foi para hoje, pronto, já tinha feito isto. Trabalhar as emoções do paciente. Pode dizer-me, por exemplo, na fase da exploração, pode dizer-me o que está a pensar neste momento. O resultado, o outcome, poderá ser o paciente sentir que nós nos interessamos por aquilo que ele está a dizer, como é óbvio. A validação é bastante comum os pacientes sentirem-se dessa forma, ou tenho bastantes pacientes que sentem aquilo que acabou de me reportar, o paciente sente que a sua reação é normal. Validação e normalização de sentimentos. E para finalizar, portanto, a empatização. Consigo ver o quão está afetado. O paciente sente que estamos sintonizados. Este parece-me ser o termo ideal com ele. De uma forma geral, isto não é uma fórmula matemática, mas para conseguirmos prestar apoio emocional, as questões exploratórias, mais afirmações de validação, mais respostas empáticas, terão como resultado uma maior percepção de apoio emocional. Responder às emoções, a resposta empática, de uma forma geral, a ideia é, na área da regulação emocional, o identificar as emoções, aliás, diferenciar emoções, identificando-as e depois trabalhando-as. Isto é muito importante para o profissional de saúde, identificar a emoção dele ou sua, portanto, processos de transferência e contra-transferência, identificar a causa da emoção. A ideia, de uma forma geral, isto é muito pertinente para cuidados paliativos, quando a revolta surge, por exemplo, ou o medo, ou a raiva, ou outras emoções complicadas em termos de gestão. A ideia é separar a mensagem do mensageiro. Muitas das vezes há fenómenos de projeção para o profissional de saúde que devem ser tidos em consideração, aceitos e contornados. Se nós vamos nessa embrulhada, nunca mais saímos dela. Okay? Temos que separar a mensagem do mensageiro, sendo que o mensageiro somos nós. Não temos que sentir a emoção do paciente, não temos que concordar com o ponto de vista do paciente. O nosso papel é um bocadinho diferente, é validar e empatizar. O objetivo das questões exploratórias é clarificar o que o paciente diz, sente ou pergunta, quando isso não é muito claro. Algo do género, diga-me como será o final, podemos dizer, ok, o que é que o está a preocupar? Sinto que sou um estorvo para o meu marido, para a minha esposa. Estorvo poderá ser uma das respostas úteis na área da exploração. Eu não vou fazer mais quimioterapia. Pode-me falar mais um pouco sobre essa decisão? Não conta ao meu pai sobre a recaída e ele não iria aguentar? Qual é que seria a resposta útil aqui, em termos exploratórios? A ideia não é, é sério, o que é que vai pensar o seu pai? Exploratório. Aí já estamos a opinar. Pode-me falar um pouco mais sobre isso? Explorar. Pode dizer-me o que pensa que poderia acontecer, por exemplo. O legitimar, na fase da validação, legitimar os pensamentos ou sentimentos do paciente. Estou realmente indeciso se quero ou devo sujeitar-me a outra cirurgia. Compreendo, aliás, muitos pacientes têm essa mesma preocupação. Sinto-me culpado por fazer a minha família passar por isto outra vez. É algo que ouço muitos dos meus pacientes dizerem em relação às suas famílias. Estes químicos fazem-me sentir muito cansado. De facto, sabe-se que causam alguma ou bastante fadiga. Não estamos a opinar, estamos a validar emoções. Depois o resto pode acontecer, mas nesta fase inicial é muito importante a primeira resposta. Afirmações empáticas. O objetivo é conhecer as emoções do paciente. Ele diz frustrado, não sei quanto mais vou aguentar, ou consigo aguentar. Ok, compreendo que isto esteja a ser muito duro para si. Tristemente diz, esperava um resultado melhor. Eu também. Percebo que seja um choque para si. Abalado diz, está a dizer-me que terei de ser novamente operado? Eu sei e compreendo que não estava à espera de ouvir isto.
revoltada. Ninguém me disse que a recuperação seria tão lenta. Compreendo que isto deve ser muito frustrante para si. Alegremente, também porque não, existe equanimidade, portanto é importante saber reagir também quando o paciente está feliz, está contente. É maravilhoso que os resultados dos exames sejam normais. E sim, sustentar a esperança, colaborativamente. Vejo que lhe alegramos o dia, é bom vê-lo assim. E por fim, fornecer informação em pequenas parcelas, faseadamente, pedir feedbacks ou pedir reformulações, ou perguntar à pessoa se está a compreender. Pedir feedback pode ser através de uma pequena reformulação. Pode dizer-me por palavras suas o que acabou de entender disto tudo, ok? Ou até fazer, acham que se deve recorrer a desenhos ou não? Não no sentido de tenho que lhe fazer um desenho, mas sim, precisa que lhe faça um desenho. Não é assim tão estúpido como parece. Ou apontar por tópicos, ou fazer um mapa conceitual daquilo que a pessoa tem que... Não, também não é preciso tanto. Mas, de uma forma geral, se tivermos que escrever, escrevemos. Articular um plano para o futuro, oferecer opções ao paciente. Finalmente, o que o doente compreende neste momento, fazer uma súmula, qual irá ser o seu papel, colaboração e partilha, e últimas questões, e como há bocado dizia muito bem. Há mais alguma coisa que gostaria de me perguntar? Ok, por fim, deixo-vos... Para quem já viu o filme, ele é baseado em factos reais, o Espírito de Coragem. A paciente acaba por formar uma relação bastante interessante com a enfermeira e há uma altura em que elas estão a comer um gelado em que, na minha perspectiva, a aliança e a colaboração no processo de tomada de decisão acontece de uma forma maravilhosa. Okay. I'm scared. Of course you are. I walked out. I don't feel so sure of myself anymore. And you used to feel sure, didn't you? Yes, I used to feel sure. Oh, baby, it's okay. It's all right. And it hurts. I know. It's all right. It's all right. It's okay. It's all right. Baby, that's okay. It's all right. Hey, Vivian, you want a popsicle? Yes, please. Okay. I'm gonna go get one. I'll be right back, okay? The epithelial cells in my GI tract have been killed by the chemo. The cold popsicle feels good. It's something I can digest and it helps keep me hydrated. For your information. Para os mais paranoides, de facto, ela está a falar connosco. O filme é um bocado assim. Cute. Here. Sure? Mm. Thanks. Cute.